Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo, final de semana chegando, domingo tem jogo contra o Ceará de novo, só que dessa vez lá em Fortaleza e amanhã eu tô partindo para Fortaleza para acompanhar o Fluminense em mais uma cobertura fora de casa pelo Jornada KTO 1902, se Deus quiser a gente vai buscar essa vitória porque, atenção, agora o Campeonato Brasileiro não é mais G6 para a Libertadores, já é oficialmente G7, depois da vitória de ontem, uma goleada histórica do Palmeiras em cima da LDU, que bom também que despachou essa porcaria dessa LDU, o Palmeiras, que bom em todos os sentidos, né? Porque o Palmeiras vai para a final e obviamente o Palmeiras tem muito mais condições de tirar esse título do Flamengo. O Palmeiras garantiu essa vaga na final da Libertadores, teremos Flamengo e Palmeiras novamente na final, e a boa notícia, para que nos interessa, evidentemente, é o G7, que agora é oficial. Colocando na tela aí para vocês a tabela aqui do GE, já aparece ali, ó, G7, Fluminense sexto colocado. Agora, além de aumentar as possibilidades, porque vamos lá, né? O Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil, mas pode ser eliminado pelo Vasco. É tudo que a gente não quer, mas pode acontecer. E se isso acontecer, depois a torcida passa a ser pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro aumentaria mais uma vaga ali para a Libertadores, passaria a ser G8. E tem o Atlético Mineiro que está na final da Sul-Americana, né? Vai enfrentar o Lanús, que garantiu também vaga na final. E aí poderia abrir mais uma vaga, mas teria que subir na tabela, que não é o caso do Atlético nesse momento. Então a gente tem agora um G7, pode virar G8 e ainda o Fluminense tem a semifinal da Copa do Brasil. Tem a possibilidade de disputar o título. Mas tem uma outra situação. A gente passa agora a perseguir o Bahia. O alvo tem que ser o Bahia, porque, inclusive, os dois, ao lado do Vasco e do Grêmio, neste momento, no segundo turno, têm as melhores campanhas como mandante do Brasileirão. E eu falei isso aqui. Quem fizer o dever de casa até o final vai ficar com essa vaga no Campeonato Brasileiro. Isso é fato. São times, os dois também, que tem bastante dificuldade de vencer os jogos fora. Mas o alvo passa a ser o Bahia porque, chegando numa quinta posição, no G5, é vaga direta para a Libertadores. Não passa nem pela pré, o que seria melhor ainda. Esse cenário só não é melhor do que, obviamente, ganhar a Copa do Brasil. Então a gente tem, na próxima rodada, olha só o desenho da próxima rodada, o Mirassol enfrentando o Botafogo. Eu já larguei o Mirassol. Se eles começarem a perder daqui em diante, beleza, mas a realidade hoje, já larguei o Mirassol. Se o Mirassol ganha o Botafogo, o Fluminense vai ter a oportunidade de abrir 3 pontos para o Botafogo. E olha o outro jogo que tem na rodada. Vasco e São Paulo. Os dois vão tirar pontos ali. Pode acontecer um empate também. O empate talvez seja até o melhor cenário, talvez. O Vasco poderia chegar a 43, o Fluminense chegaria a 50. Ninguém ganharia aí. Inclusive, eu acho o melhor cenário, se tiver que alguém ganhar o jogo nesse momento, seria o São Paulo. Porque o Vasco está num viés de subida no campeonato já há um tempo e poderia frear um pouco isso. Então tem jogos interessantes, jogos importantes nessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que agora passa a ter oficialmente um G7 para a Copa Libertadores. Vamos lá, vou trazer para vocês aqui agora uma notícia que saiu nos últimos dias, que a gente não teve a oportunidade de repercutir aqui. Se não me engano, foi na terça-feira, foi na véspera do jogo contra o Ceará, e obviamente o jogo acaba tomando toda a nossa atenção, mas é uma notícia muito importante, que sinaliza um movimento que pode talvez desencadear aí uma debandada total, não total, mas uma boa debandada da Libra nesse confronto, entre aspas, nessa disputa entre Libra e Liga Forte União, da qual o Fluminense faz parte. O Atlético Mineiro anunciou que está retornando, está voltando para a Libra, para a LFU, perdão. Lembrando que o Atlético foi um dos times que lá atrás fundou praticamente ali a Liga Forte União, ao lado do Fluminense, Internacional. O Atlético estava lá. Depois resolveu mudar para a Libra. E agora estão voltando com o rabo entre as pernas. Porém, o que mais importa
é que isso significa mais um baque na Libra. É mais um clube que sai de lá, é mais uma, enfim, é mais uma queda de receita que eles vão ter e acaba, evidentemente, fortalecendo um pouco mais a Liga Forte União. O Atlético Mineiro divulgou nota oficial, todo esse texto aí que obviamente eu não vou ler para vocês, mas tem esse pedacinho aqui importante. O Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes. E, obviamente, isso aqui é um recado para o Flamengo, depois de toda aquela confusão dos últimos tempos, que ainda gera muitos problemas nos bastidores e a Libra está em xeque em relação a uma série de coisas devido a esse comportamento do Flamengo. É bom frisar que esse movimento do Atlético tem esse discurso aí de união, de que tem que ter um pensamento coletivo, não individualista. Não é bem assim também. O Atlético está voltando para a Liga Forte União porque ele vai poder vender aquela parcela, aqueles 10% dos direitos de transmissão por 50 anos, como o Fluminense fez e outros clubes fizeram. O Atlético Mineiro vai ter condições de vender, está passando por uma crise financeira gravíssima, onde a SAF não resolveu nada, muito pelo contrário, e o Atlético está atrás de dinheiro. E na LFU, a LFU, no caso, tem uma possibilidade, tem uma flexibilização maior em relação a essa possibilidade de obtenção de receita. Então também é por isso que o Atlético Mineiro está voltando, obviamente se aproveitando desse momento conturbado, e não que eles não pensem dessa forma, mas é bom pontuar isso também. E tem uma outra situação que é interessante, foi até publicada nessa matéria pelo Marketing Esportivo, falando que, além do Atlético, o BTG Pactual, que está envolvido em todo esse processo aí de SAF do Fluminense, o BTG era um parceiro financeiro, não era um investidor, é um parceiro financeiro da Libra, e agora passou para a LFU. E a LFU já tinha a XP Investimentos, já tinha a XP como parceiro financeiro. Ele vai ter um papel estratégico na tentativa de atrair outros clubes para o bloco. Então hoje a Libra não tem um parceiro financeiro e a LFU tem a XP e tem o BTG. Na prática isso quer dizer alguma coisa? A gente vai ver. Mas isso aqui, resumindo, é um sinal, para mim, bastante acentuado de que a Libra passa por um processo forte de enfraquecimento, muito em virtude de tudo que o Flamengo vem fazendo. E eu quero mais que... Eu ia falar aquela palavra do Abel, mas não vou não. Quero mais que eles se resolvam para lá, fogo no parquinho deles para lá, e o que isso gerar de coisa boa para a LFU, que é o bloco onde o Fluminense pertence, melhor. É claro que no discurso dos sonhos do mundo perfeito, a gente teria uma união, teria um diálogo por uma liga, todo mundo abrindo mão de alguma coisa para formar uma liga mais valorizada, um campeonato mais bem organizado, mais investimento, mais dinheiro para todo mundo. Mas a gente sabe quem não quer isso de jeito nenhum. A gente sabe que do outro lado, a gente está vendo como as coisas funcionam. Então esse mundo perfeito ele não existe. A partir dessa conclusão óbvia, eu quero e obviamente vou me preocupar com aquilo que pode beneficiar o Fluminense no futuro. Não só agora, mas é no futuro. E quanto mais o tempo passa, mais parece que o Fluminense escolheu o lado certo. Se realmente é isso, o tempo vai dizer, eu não sei. Mas em virtude de tudo que vem acontecendo, o lado de lá, muita gente decidiu se aliar ao elemento ruim. E agora, achando que poderia negociar, achando que poderia flexibilizar, na prática todo mundo está vendo o que acontece. Que também é uma conclusão meio óbvia, né? É surpresa para ninguém. Clubes como Vitória, Santos e Grêmio já ensaiaram saída da Libra. Se vai acontecer ou não, vamos ver. Mas outros clubes já estão ensaiando isso e talvez o movimento do Atlético gere um efeito dominó. Talvez gere um efeito manada, tá? Antes dos engraçadinhos aí
entenderem outra coisa. Mas vamos ver. É um sinal, para mim, muito forte de que as coisas não estão boas por lá. Pessoal, colocando rapidinho na tela para vocês aí KTO, porque tem chance extra já para esse final de semana, tá? Já tem chance extra, vai na aba promoções, ative lá a sua chance extra. Eu, por exemplo, utilizei a chance extra ao longo desta semana, porque eu fiz uma entrada no final de semana passado que deu errado. Por causa de um golzinho do Vitória que faltou, eu perdi aquela aposta, então fiz novamente. Então fui lá novamente, recebi R$10 de aposta grátis na KTO para fazer uma nova entrada e deu super certo. Essa é a grande vantagem da chance extra. Cara, tá terminando o mês de outubro, tá entrando novembro e vai ser um mês muito importante para a gente continuar esse projeto que vem cobrindo o Fluminense com toda a dedicação, com todo o empenho e força possível. E por isso, nesses 2 últimos anos, a gente conseguiu fazer esse trabalho. A gente quer continuar fazendo em 2026 e a parceria com a KTO é fundamental, é primordial para viabilizar tudo isso. Então, nesse momento aí de discussão, de renovação, se você puder abrir sua conta, se você não tem ainda, eu te convido a abrir sua conta na KTO, mesmo que você não deposite, porque não conhece muito bem, não gosta, e tá tudo bem. Só a sua inscrição, a abertura da sua conta lá, já dá uma moral enorme. É glória. Se você puder depositar R$10 ali, pô, vou só para ver como é, para testar, para ver se é fácil, se não é, se sente à vontade ou não, sempre com responsabilidade, nunca arriscando aquele dinheiro que você não pode perder. Se você está colocando mais do que deve, para imediatamente. Não tem discussão. Mas, enfim, tenho certeza que essa parceria tem gerado coisas muito positivas para a gente, para que a gente possa ter condições de fazer esse investimento. Então, se você puder ir lá na KTO e abrir a sua conta, vai ajudar absurdamente a gente, tá? Tem jogo do Fluminense, domingo já tem odd lá, Fluminense quase não tem favoritismo, Ceará e Fluminense. E, obviamente, amanhã eu já vou trazer aqui minha dica para o final de semana. E para a gente fechar aqui, trazendo um pouquinho da política do Fluminense, que vai esquentar cada vez mais, eleição no final ali de novembro, provavelmente dia 29, ainda carece de confirmação, mas a tendência é essa. Ontem tivemos mais uma chapa, mais uma candidatura lançada oficialmente, que foi a do Ademar Arraes, da chapa O Fluminense Tem Pressa. Ele lançou ontem nas Laranjeiras a sua candidatura, não pude estar presente, mas nossa reportagem esteve presente no Jornada, como sempre, através do Cauã Tinoco, que inclusive falou com o Ademar. E eu vou trazer a fala do Ademar aqui nesse evento para vocês, para quem principalmente se interessa e quer saber nesse momento importante. Eu acho que interessa a todo mundo, né? É o novo presidente do Fluminense que vai ser eleito. Mas é um cenário político que às vezes nem todo mundo tem paciência ali para acompanhar de perto. A nossa missão é informar. E a gente está num momento decisivo de uma possível união da oposição. Ontem, por exemplo, Ricardo Bazella, narrador esportivo, jornalista, que era um pré-candidato, anunciou apoio à chapa do Ademar. E o próprio Ademar disse que espera contar também com o apoio de Celso Barros e de Rafael Rolim. A gente teve uma candidatura rompida aí, né? Uma chapa rompida. O Rafael Rolim deixou a chapa do Celso Barros, por enquanto não decidiu apoiar ninguém, ainda. Existem conversas, elas estão acontecendo e é provável que nos últimos dias tenhamos novidade. Bem provável. Luiz Monteagudo também é outra peça que pode se movimentar em relação a apoiar ou não. Mas Rafael Rolim pode ser uma peça interessante nesse jogo de xadrez que pode se tornar essa campanha, porque é um cara, era importante na chapa do Celso, é um cara que já veio candidato anteriormente e pode se juntar ao Ademar. Então essa tão discutida, não sei se tão buscada assim, mas essa tão debatida união da oposição ainda pode acontecer. E aí seria um candidato contra Matheus Montenegro, que é da chapa da situação, né, que tem o apoio, obviamente, do atual presidente Mário Bittencourt e vai concorrer. Provavelmente está quase tudo bem encaminhado, tudo certo para a gente entrevistar as outras 2 candidaturas já lançadas, a do Ademar Arraes e Matheus Montenegro. Teremos essa entrevista no Jornada, provavelmente na semana que vem. Então fiquem ligados que eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Mas as coisas estão acontecendo, os bastidores estão se movimentando e esses próximos dias, sem dúvida alguma, serão de novidades. Vou trazer aqui, portanto,
para encerrar o bate-papo que Cauã Tinoco teve com Ademar Arraes ontem no lançamento da chapa Fluminense Tem Pressa nas Laranjeiras. Deixo vocês com essa entrevista e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações do Fluminense por aqui. Ademar, é um evento já de lançamento de chapa, tem até algumas presenças ilustres, né, como o ex-presidente Francisco Horta do Fluminense. Eu queria começar com um assunto que nesse momento está sendo bastante debatido, né? A gente conseguiu até uma informação de que o Ricardo Mazella, que estava ali querendo nesse pleito uma candidatura à eleição, ele saiu, desistiu e que vai fazer um apoio a você. Queria entrar nesse tema de talvez uma possível união das chapas de oposição do Fluminense. Ainda é uma coisa debatida, e se não, por quê, Ademar? Muito boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à festa. Nós queremos a união de toda a oposição. Aliás, não é a união de toda a oposição, não. Nós queremos a união de todos os tricolores que querem construir juntos o Fluminense que todos nós sonhamos, né? Não é só a oposição, não. Tem muita gente, inclusive, que apoiou a atual gestão, que está vindo com a gente, porque quer mudanças, quer melhorias. E eu acredito que a gente vai conseguir isso. A gente, hoje, no dia de hoje, vocês já vão ter, durante a festa, algumas novidades e no decorrer da semana, acredito que outras bem agradáveis para a torcida do Fluminense e para todos aqueles que acreditam num Fluminense imenso, um Fluminense que dispute tudo para ganhar. Um Fluminense responsável, um Fluminense com uma gestão toda profissionalizada. Muito boa noite, Adir. Seja bem-vindo aqui ao Jornada KTO 1902. Uma pergunta até um pouco mais direta, Adir. O que vocês enxergam como de maior urgência? Assim que vocês, por exemplo, se forem eleitos candidato à presidência, também a vice do Fluminense, que precisa mudar, tanto na gestão atual quanto no Fluminense? Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês estarem aqui presentes, dizer que eu acompanho o trabalho de vocês, parabenizar. Eu acho que tem vários pontos que a gente vai atacar de imediato e alguns estão até espalhados aqui no salão, né? O compromisso que o sócio futebol ele vai votar online, né? Tem que participar da gestão do clube. O outro é a transparência, a gente vai fazer uma análise profunda, trazendo uma grande empresa de auditoria para fazer a auditoria das contas do clube, porque não adianta a gente falar que vai fazer coisas sem saber exatamente aonde a gente está. Tá? Uma coisa é o balanço que está aí, outra coisa é a realidade. Então a gente vai atacar. Não existe gestão eficiente se você não entender quais são as despesas. Tá? E o outro lado é aumentar as receitas. Então a gente vai focar nos dois pilares principais de qualquer gestão. Um é o controle, ser bastante rigoroso nas despesas, né? Escrutinar todo tipo de despesa, ver realmente o que é importante, o que é necessário e tentar de todas as formas maximizar as receitas do clube. Esse vai ser o pilar da gente, para a gente ter uma gestão eficiente. E aí o Ademar tem várias outras propostas que ele vai falar ao longo da noite de hoje e tem falado ao longo da campanha. Obrigado, Ed. Um outro ponto muito importante da nossa entrevista, e acho que também dessa eleição em específico do Fluminense, é a questão da SAF, né, Ademar? Eu te acompanho, já vi algumas opiniões suas. Você é contra o projeto que foi apresentado, não propriamente ao modelo, mas principalmente aos valores, né, o que você entende como valorização do clube. O que o Ademar, enquanto possível presidente do Fluminense, entende que há de errado nessa proposta que foi apresentada pela atual gestão, que você faria de diferente? Tudo, absolutamente tudo. Nós não temos uma proposta de SAF para o Fluminense. Nós temos uma proposta de SAF para o Mário. Nós temos uma proposta de SAF para o BTG. Nós somos favoráveis à SAF, mas desde que ela seja feita com todas as cautelas, realizando o que eu faria diferente, como você perguntou. Primeiro, os estudos deveriam ser feitos pelo próprio Fluminense, né? Nós precisamos saber o valor real do clube através de elementos técnicos, empresas especializadas, o valor real de Xerém, o valor real da dívida, que esse valor que eles estão dizendo não é um valor real. Nós precisamos ter concorrência. Por que só o BTG? Por que o BTG é contratado para uma coisa e depois ele se transforma no principal comprador do clube? Ele diz qual vai ser o aporte, ele diz quanto vale o Fluminense, ele é que vai administrar o aporte que ele vai fazer,
Observe, tudo isso é conflito de interesses. Nós queremos sim uma SAF no Fluminense, queremos. Agora, é preciso também analisar outro aspecto. A SAF não é panaceia de nada. As pessoas precisam parar de imaginar que é só se transformar em SAF que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Está aí o Vasco, o Botafogo, o Atlético Mineiro e outros clubes mais tendo seríssimos problemas. Exatamente porque na SAF, o que a SAF exige, o que ela tem de comum com o modelo associativo, que é o mais fundamental? É a governança, são as práticas. Observe, pela proposta apresentada, pela proposta do Mário, o Matheus Montenegro, se ganhasse a eleição, ele não vai ganhar, mas se ganhasse, ele seria o representante do acionista minoritário, o Mário seria o CEO do acionista majoritário. Isso é um absurdo, isso é uma governança amadora travestida de SAF, né? E nós não queremos isso. O Fluminense, ele é extremamente viável em função do potencial imensurável da sua torcida, do próprio clube. Então, a Assembleia Geral vai deliberar se ela quer SAF ou não. Mas para ela deliberar, o clube tem que fazer um amplo debate, tem que realizar os estudos necessários, tem que fazer com que tenhamos concorrência, que tenhamos também a definição do modelo que atenda melhor aos anseios do Fluminense, porque o que interessa, no final das contas, para a gente, são vitórias e títulos. É para isso que o Fluminense foi criado, para dar alegria à sua torcida. E é isso que nós vamos fazer na direção do Fluminense. O Fluminense vai ser preparado não para ganhar um título aqui e depois ficar disputando rebaixamento. Ele vai ser preparado para as próximas gerações. Adir, quando eu cheguei aqui, né, no Salão Nobre do Fluminense, eu vi várias vezes a frase voto online já. Eu acho que essa é uma das urgências que a chapa de vocês tem, né? Pode explicar um pouquinho? Assim que vocês assumirem, já é uma coisa que vocês têm, esse pensamento? Na verdade, é um compromisso. E é um compromisso que o Ademar traz de muito tempo. O Ademar foi uma das pessoas que trouxe o voto, a eleição direta para o clube. Ele que defendeu a criação da categoria de sócio futebol, né? E ele vem, ao longo dos tempos, defendendo o voto online. O voto online é uma forma democrática de trazer o torcedor do Fluminense, que não é do Rio de Janeiro, para próximo, não somente para eleger o presidente, mas para a tomada de outras decisões, de participar das discussões, das assembleias, né, que a gente tem, que são de extrema relevância para o futuro do clube. Por isso que a gente coloca isso como um ponto importante. Mas não é só isso. Isso é um exemplo de como democratizar a gestão do Fluminense. Mas o que a gente vai prezar na nossa gestão são três valores muito fortes: integridade, né, transparência e profissionalismo. E eu não venho de uma história de fazer política no Fluminense. Apesar de ter nascido e criado dentro do Fluminense, a vida me levou para trabalhar, para sair do Brasil, trabalhar em outros lugares. E hoje chegou o momento de eu contribuir de alguma forma. Então eu estou tentando trazer um pouco dessa experiência que eu trago do mundo executivo, do mundo de empresas, né, grandes corporações, para profissionalizar o Fluminense. Eu sou de uma época que eu vinha no Fluminense, criança, estava falando com o presidente Horta, o lendário presidente Horta, né, que está presente aqui prestigiando a gente, né? Numa época que o Fluminense era um exemplo de gestão futebolística, de clube. Eu estive no museu lá do COI que tem a Taça Olímpica, e o Fluminense é o único time de futebol que está lá presente, que foi detentor da Taça Olímpica. Então o Fluminense sempre foi um exemplo, e isso se perdeu ao longo do tempo. Então a gestão Ademar e Adir é a gestão que a gente quer propor, a gente quer trazer o profissionalismo, quer trazer o Fluminense para o lugar que ele merece. E como o Ademar diz, essa vai ser a última gestão amadora. A gente vai preparar o Fluminense para que a próxima gestão seja uma gestão totalmente profissional. Muito obrigado, Adir. Muito obrigado, Ademar, também. Muito obrigado pela entrevista exclusiva aqui no Jornada. Estamos ao vivo. Vitão, volto com você e também com os próximos lançamentos de chapas que estaremos cobrindo. Muito obrigado.